Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para edificar a tua vida e também trazer um melhor conhecimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo para a glória do Senhor Jesus. E como eu havia prometido a vocês, hoje nós vamos aqui trazer um estudo sobre o que é o inferno segundo a palavra de Deus. Mas antes, eu quero aqui fazer também aquele convite especial para você que ainda está chegando no canal, que ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever, ative aí também o sininho de notificações, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal e também todas as vezes que for ter live aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, já inscritos no canal, não esqueça de deixar o seu like, o seu compartilhamento e também os seus comentários. Amados, o seu like é muito importante para o canal. É através do seu like que o YouTube ele vai ter a leitura, que os vídeos estão sendo bem vistos. E assim ele vai distribuir o vídeo para mais pessoas. E eu tenho visto aqui, meus amados irmãos, que infelizmente, o número de pessoas que têm visualizado os vídeos, assistido os vídeos, excede muito o número das pessoas que têm deixado o like. Então, poucas pessoas estão deixando o like. Então, eu peço esse favor para vocês, meus irmãos. Não esqueçam do like. Dê seu like aí, ajude o canal. É muito importante para nós, para o crescimento do canal e também para que os vídeos venham a ser distribuídos para mais pessoas pela plataforma do YouTube. E eu fico assim muito agradecido mesmo, se vocês nos ajudarem aí fazer esse canal a crescer e fazer esses vídeos chegarem a milhares de pessoas, para que eles também possam aí aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero aqui também deixar um recado rapidinho para vocês, antes de nós iniciar aqui o nosso estudo, é que a plataforma do YouTube, há um tempo atrás, ela liberava a parte ali da comunidade, somente para canais que tinha aí de 500 inscritos acima, porém agora ela está liberando para canais menores, ou seja, canais que tenha menos inscritos, que é até no meu caso, que eles liberaram aí para o canal essa área aí da comunidade. Então eu queria pedir para vocês procurar estar sempre dando uma olhadinha lá na comunidade, que vou estar sempre trazendo conteúdos decorrente aqui ao intuito aqui do canal. Eu vou estar sempre colocando conteúdos de acordo com o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus ali na comunidade. E também sempre quando eu precisar trazer algum recadinho para vocês, eu vou estar usando a comunidade para estar então deixando o recado para vocês. Então vão lá, visite lá a comunidade, já tem algumas publicações lá. Vai lá, visita lá, deixa o like lá também nas publicações e vamos junto, levar e propagar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Meus irmãos, existe muita discussão e algumas dúvidas entre os cristãos acerca deste assunto.
Portanto, nesse estudo, iremos aqui analisar alguns pontos importantes a respeito do que a Bíblia diz sobre o que é o inferno. E aqui, meus queridos, nós vamos fazer aqui um estudo, completo sobre esse assunto. Para quê? Para que no final do estudo não haja aí muita dúvida sobre esse tema, para que você possa realmente compreender, o que realmente é o inferno segundo a palavra de Deus. E caso assim mesmo haja alguma dúvida sobre, o seu entendimento, o seu coração, pode deixar aí a sua dúvida nos comentários, ou até mesmo você pode aí me comunicar através do WhatsApp. O número está lá no perfil, da plataforma do YouTube. Você pode aí, utilizar o WhatsApp aí, já inicia aí já se identificando, para que eu possa aí responder, a sua mensagem e também aí tirar aí essa dúvida sua. Amém, meus queridos? E como eu falei, de acordo, com o estudo, que foi preparado com um estudo completo, sobre esse conteúdo, esse assunto, então não vai ser possível estar fazendo um estudo num vídeo só, porque senão ele vai ficar muito estendido, o vídeo vai acabar ficando muito grande, e aí eu creio que lá no final do vídeo, você vai estar naquele interesse, de querer realmente aí ter esse conhecimento, Então, para que você não fique desapercebido, e não fique descompreendido sobre o tema, eu dividi, esse estudo em duas partes. Vou estar agora trazendo aqui a primeira parte para vocês, e entre 1 ou 2 dias eu vou estar aqui já trazendo a segunda parte, para que vocês possam compreender, de uma maneira clara, realmente aí esse tema, esse estudo de hoje. Amém, meus queridos? Então vamos lá para o estudo. Quero trazer aqui para vocês uma breve, introdução desse estudo, que fala o seguinte: o inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia, ela se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios estão sob tormento enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos, como em seu estado final, também chamado de lago de fogo, onde os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos, serão eternamente castigados após o julgamento final. Eu quero aqui iniciar esse estudo trazendo para você 3 perguntas. Primeiro, o que é o inferno? Segundo, o inferno é real? Ele existe? Terceiro, o que a Bíblia diz sobre o inferno? A doutrina bíblica acerca da realidade do inferno é muito clara e, por mais que pareça aterrorizante, não deve ser negada. Ao mesmo passo que a Bíblia ensina que a vida eterna dos redimidos ao lado de Deus, no novo céu e nova terra, será tão gloriosa que é inimaginável para nós na atualidade, ela também ensina que o tormento eterno dos ímpios no inferno é tão terrível que foge à nossa compreensão. Existem realmente muitas referências bíblicas que apontam para o inferno como um lugar real onde os ímpios e os anjos caídos serão atormentados eternamente. Apesar de a doutrina acerca do inferno não aparecer tão detalhada nos livros do Antigo Testamento, como aparece no Novo Testamento, há muitos textos que apontam para esse lugar. Um dos exemplos que podemos utilizar é a passagem de Salmos 73, do versículo 17 ao versículo 19, onde Asaf, num questionamento sobre
o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, entende o quão terrível é o destino do ímpio quando morre, pois eles caem em ruína, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Vamos ler aqui Salmos 73, versículo 17 ao 19. Até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Aqui, irmãos, nós podemos entender que o sofrimento do ímpio ele está sendo descrito desde o estado intermediário, onde ele aguarda o juízo final, até a sua condenação definitiva no lago de fogo. Já no Novo Testamento, encontramos várias passagens bíblicas que falam explicitamente sobre a realidade do inferno. E essas passagens são as seguintes. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. Mateus capítulo 18, versículo 9. Mateus capítulo 22, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 51. Mateus capítulo 25, versículo 30 e do versículo 41 ao 46. Lucas capítulo 16, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 ao 9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Judas, capítulo 1, versículo 13, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, entre outras passagens a mais. Nas passagens citadas acima, podemos notar que, na maioria delas, é o próprio Jesus quem está ensinando. Portanto, negar a existência do inferno consiste em negar o ensino do próprio Senhor. Podemos notar que os apóstolos também ensinaram acerca do inferno, com destaque ao apóstolo João, que descreveu detalhes importantes no livro do Apocalipse. Então, o que significa o inferno? A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. Essa palavra não aparece originalmente na Bíblia, mas foi utilizada para traduzir 4 termos originais das Escrituras, sendo eles Seol, Hades, Guerrena e Tártaro. Esses 4 termos possuem diferentes significados e aplicações, porém, se tratando do inferno, em seu estado final, ou seja, o lugar de condenação eterna após o juízo final, Guerrena é o termo que aparece no Novo Testamento para designá-lo. A palavra Guerrena é uma adaptação grega do hebraico Ge-Inom, que significa terra de Inom. Perdão, irmãos. Referindo-se a um vale no lado sul de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque. Mais tarde, ele passou a ser o lugar de incineração do entulho que vinha de Jerusalém, ficando constantemente um fogo aceso ali. Nos evangelhos, Jesus utilizou a figura desse lugar
para se referir ao local de castigo dos ímpios, pois seus ouvintes sabiam muito bem todo o contexto histórico, né, de abominações que cercava aquele vale. Logo, eles entenderam a severidade da condenação e o sofrimento do ímpio. Irmãos, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o significado aí desses 4 termos, né, que nós lemos aqui, né, que é o que significa Hades, Seol, Guerrena e Tártaro. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essas 4 palavras, né, sobre o significado, né, desses 4 termos, né, que é referente também ao inferno, deixa aí no comentário que você tem interesse, né, em saber um pouquinho mais sobre esses 4 termos, e assim eu estarei preparando um estudo sobre isso para vocês. Então, se você tem esse interesse, deixa aí nos comentários, amém? Aí assim eu lendo os comentários, vendo que você tem interesse, aí eu estarei preparando um estudo referente a esses 4 termos, a qual estamos falando aqui. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Como é o inferno? Ao longo do tempo, esta pergunta tem sido respondida com muita imaginação e fantasia, mas pouquíssima verdade bíblica, principalmente nos últimos anos, com a divulgação de várias experiências e visões de pessoas que alegam ter visto ou estado lá. Praticamente foi desenhada a planta do inferno com uma riqueza de detalhes impressionante. E é a realidade, né, irmãos? Se nós formos ver aí alguns canais aqui do YouTube, né? Não vou aqui citar nomes, mas nós vamos ver aqui alguns canais do YouTube, né? Nós vamos ver, né, que tem muitos aí, né, que tem aí feito os vídeos, né, trazendo aí, né, esta imaginação, né, essa experiência, né, essa visão, entre aspas, né, sobre o inferno, falando que já teve lá no inferno, e realmente aí eles detalham tudo, né, o que se tem lá no inferno. Então nós vemos aqui, né, que é somente que né, vamos dizer assim, visão de ótica, né, uma ilusão. Pessoas que trazem uma ilusão sobre como é o inferno. Porém, tais descrições não são inéditas. Ao contrário, desde a literatura apocalíptica do século II depois de Cristo, já é possível encontrar relatos semelhantes acerca do inferno. Talvez o texto mais detalhado dessa época seja o apócrifo Apocalipse de Pedro, que traz uma descrição acerca das bem-aventuranças no céu e os castigos por tipo de pecados no inferno. Vale ressaltar que o autor desse livro não é o apóstolo Pedro, e o texto possui sérias contradições com as Escrituras, sendo a principal delas a negação da punição eterna. O pensamento medieval acerca do inferno foi diretamente influenciada por esse tipo de texto, ficando explícito tanto na literatura como nas obras da arte. É importante sabermos disso para entendermos que as visões que são vendidas como best-sellers na atualidade nada mais são do que as velhas histórias recontadas com um pouco mais de ficção e apelo sensacionalista. As pessoas possuem uma aptidão natural para inventarem teorias que respondam suas próprias curiosidades. Ao procurarem detalhes específicos sobre o inferno, que a Bíblia não fornece, pessoas especialistas em relatar o macabro deram um jeito nisso.
e ofereceram suas próprias revelações divinas. Todo cristão verdadeiro deve ter a convicção de que a Bíblia é a única genuína revelação da palavra de Deus. É nossa regra de fé e prática infalível e inerrante. Assim, tudo o que precisava ser revelado por Deus a nós está nela. E ela não precisa de novos apêndices, anexos ou revisões. Perdão, irmãos. Se tais visões sobre o inferno contradizem claramente as Escrituras, então elas precisam definitivamente ser rejeitadas. Como já foi dito, a Bíblia não fornece tantos detalhes específicos sobre o inferno. Porém, o que está escrito nela já é o suficiente para entendermos tamanho terror que cerca este lugar. A Bíblia descreve o inferno como sendo, primeiro, um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 18, versículo 8, Marcos 9, 43 e Lucas 3, 17, Judas 1, versículo 7. Segundo, a fornalha de fogo. Mateus 13, versículo 42 e 50. Terceiro, um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Quarto, o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Quinto, um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos capítulo 9, versículo 48. Sexto, o lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Sétimo, o lugar das mais densas trevas. Judas capítulo 1, versículo 13. Oitavo, um lugar onde há tormento, como fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11. Nono, um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Décimo, o lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Irmãos, resumindo, nós podemos dizer que o inferno ele é real. É um lugar de terrível lamento, de castigo e destruição eterna para os ímpios, Satanás e seus anjos. O diabo, ele governa o inferno? Uma das crenças mais populares acerca do inferno é a de que Satanás é o rei e governante do inferno. Lá ele manda e desmanda, domina e atormenta as almas perdidas, enquanto se diverte com o sofrimento delas. Todavia, o ensino bíblico é exatamente o contrário. Satanás com seus anjos não governa o inferno. Na verdade, ele próprio será sentenciado ao tormento eterno no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O inferno ele não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo. Ao contrário, ele foi criado para servir como lugar de castigo para ele e seus agentes.
No inferno, Satanás não poderá atormentar ninguém, muito menos ser governante do lugar, pois ele mesmo estará experimentando um terrível castigo. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus está presente no inferno? Talvez, depois do tópico acima, tenha ficado uma dúvida. Se o diabo não governa o inferno, quem é que governa? Bom, a resposta para isso, por mais que seja chocante para alguns, é uma só. Quem governa é Deus. Algumas pessoas entendem erroneamente que o inferno é um lugar onde Deus está ausente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares. Salmo 139, do versículo 7 ao 12, a Bíblia vai narrar da seguinte forma: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é uma presença de amor. O céu é um lugar maravilhoso, porque Deus está lá em todo o seu amor. E o inferno é um lugar terrível, porque Deus está lá em toda a sua ira. Sim, Deus está presente no inferno e governa com toda a sua ira. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os salvos perseveram na fé. Hebreus 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Então passarão a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você pode estar se perguntando, mas então onde fica o inferno? Durante a Idade Média, surgiu o entendimento comum de que o inferno ficava em algum lugar abaixo da terra, ou nas próprias profundezas da terra mesmo. Sobre isso, definitivamente, a Bíblia não nos relata sobre a localização do inferno. Tudo que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde fica. Então, como é o castigo do inferno? Antes de tudo, precisamos entender que não se deve tomar de forma exclusiva, literal, as figuras que retratam o tormento do inferno nas Escrituras. Muitas vezes os símbolos são utilizados na Bíblia para descreverem algo incompreensível à nossa capacidade humana. Porém, apesar da linguagem ser simbólica,
a realidade do inferno será ainda mais terrível do que os símbolos que a descrevem. Um exemplo disso é a própria expressão de Jesus ao dizer que no inferno, o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 48. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Essa é uma clara referência ao vale de Inom, servindo como figura do tormento no inferno. Como já dissemos, nesse vale eram queimados os entulhos de Jerusalém e sempre havia restos de animais que eram jogados ali para se decomporem. Assim, o verme não morria e o fogo não se apagava. Ainda antes de falarmos sobre o castigo no inferno, devemos salientar que, conforme já vimos, Satanás não será o responsável por castigar os condenados ao inferno. Ao contrário, é a justiça de Deus que exige tal punição e a sua ira que executa a sentença. Embora a Bíblia não descreva os detalhes da punição dos ímpios de acordo com seus pecados, ela nos descreve de forma geral como será essa punição. Bem resumidamente, podemos organizar da seguinte forma. Primeiro, o castigo do inferno é a exposição à ira de Deus. Certamente, essa é a condenação mais terrível que pode existir. Imagine o quão aterrorizante é passar a eternidade experimentando a ira de Deus como um fogo consumidor. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29, Hebreus capítulo 10, versículo 27 e 31, e Romanos capítulo 2, versículo 5, e também estará em João capítulo 3, versículo 36. O apóstolo João nos informou que os ímpios tomarão do vinho da ira de Deus, que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Da mesma maneira, beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Segundo, o castigo no inferno resulta em terrível dor. Somente no Evangelho de Mateus, Jesus descreve pelo menos 6 vezes os ímpios chorando e rangendo os dentes sob o castigo no inferno. Mateus capítulo 8, versículo 12, capítulo 13, versículo 42 e versículo 50, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30. Obviamente, eles choram, se lamentam profundamente e rangem os dentes pela terrível dor que sente. Terceiro, o castigo no inferno é consciente. Nossos corpos atuais, geralmente quando submetidos a uma situação de terrível dor e trauma, acabam apagando ou desmaiando. Porém, isso não ocorre no inferno. Durante o estado intermediário, isso é, o período em que os mortos aguardam a ressurreição de seus corpos para o dia do juízo, os ímpios são afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes. Isso é um ensino claro da palavra do rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31.
depois de terem seus corpos ressuscitados, o mesmo ímpios serão condenados ao inferno em seu estado final, onde sofrerão tanto em seus corpos como em suas almas o castigo pelos seus pecados. Apocalipse capítulo 11, do versículo Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vamos estar lendo para nós compreendermos melhor? Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quarto, o castigo no inferno reflete a separação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ensinou que os ímpios ficarão em perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Certa vez, Jesus falou que os ímpios ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, versículo 23. O castigo no inferno implica que o condenado será excluído permanentemente da presença de Deus, em graça e amor, ou seja, não terão de forma alguma comunhão com Ele. Em Mateus capítulo 25, versículo 30, Jesus diz que os ímpios serão lançados nas trevas exteriores. Isto significa que eles serão privados de tudo o que é bom, valiosos e agradável. Vamos dizer aqui em Mateus 25, versículo 30. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes, o juízo final. Lá em Romanos capítulo 2, do versículo 8 ao 12, a Bíblia narra da seguinte forma: por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele terá tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Então nós vemos aqui, irmãos, que eles realmente não participarão do banquete com Abraão, Isaque e Jacó.
ficarão de fora das bodas de casamento, baterão na porta, mas ela não será aberta. Se por um lado o castigo do inferno mostra essa terrível separação, por outro também mostra uma difícil união. No inferno, o ímpio habitará para sempre com o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, então essa aqui foi a nossa primeira parte do estudo. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte, né? Que realmente aí essa primeira parte desse estudo ele possa realmente agregar aí mais conhecimento, né, para a sua vida, referente, né, àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né, sobre este assunto, né, sobre o que a Bíblia vai nos relatar, o que ela nos relata, né, referente ao inferno, para que nós vamos entender de uma forma bastante abrangente, né, e ter uma boa compreensão que realmente o inferno é real, ele existe e está na Bíblia Sagrada, e que nós possamos então estar atentos com isso. Então, como disse no início, entre aí 1 ou 2 dias eu estarei aqui trazendo para vocês também, né, a segunda parte desse estudo. Concluído, né, esse estudo, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. Então fica aí ligadinho, meus irmãos, para a segunda parte desse estudo. E é por isso que eu quero aqui trazer para você também a importância de você que assistir esse vídeo e não ser inscrito, não esquecer de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque assim, se você fizer isso, quando eu gravar aqui, quando eu publicar a segunda parte aqui do estudo, você vai ser notificado. E assim você vai poder então assistir o término desse estudo e ser edificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e até aí o próximo vídeo, até aí a segunda parte desse estudo, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.